uma atividade a menos para você fazer, tá bom? Pessoal, então deixa eu colocar aqui a página e eu vou fazendo com vocês. Página 68, a gente vai lá para a questão 4, tá bom? No caso da gente, a proposta é a última questão sobre o assunto. No caso, a questão 4, ela tem 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 letrinhas, né? Vamos dizer assim. Eu vou até apresentar uma tela para ir anotando as respostas junto e qualquer observação que precisar. Pronto, tá? Vamos lá. A questão fala o seguinte, ó. Marque a alternativa correta. Aqui vai ser aquele mesmo porém, tá? A gente vai ter que escolher entre esses pronomes relativos aqui, ó. Vou colocar eles aqui. That, whose e whom, tá? Esses dois últimos aqui a gente nem vai usar praticamente, tá? A gente vai focar nesses três aqui. Só relembrando rapidamente, para quem perdeu algumas aulas, todos eles a gente pode traduzir do mesmo jeito, ó. Que e que, tá bom? A diferença é o seguinte, a gente usa o who no sentido quando a gente se refere a uma pessoa. Por exemplo, a Yasmin é uma garota que entrega todas as atividades. Por exemplo, um exemplo lá com você, Yasmin. Esse que na frase está se referindo a Yasmin, né? Por exemplo, a Yasmin is a girl who send the tasks, que envia as atividades. É um exemplo, tá? Por que eu estou usando who nesse caso? Yasmin é uma garota que, porque Yasmin é uma pessoa, tá? E a gente usa who quando a gente está se referindo a uma pessoa que já foi mencionada, no caso, Yasmin. O which a gente usa para se referir geralmente a coisas. Mas você entrega, a vários você entrega. Ó, e o which é a mesma lógica, tá? A gente vai ter a mesma tradução, tá bom? Só que você vai se referir a coisas. Por exemplo, eu dei até esse exemplo aqui, ó. 1999, which was the year I was born, was a great, colocar assim, was a great year. Pronto. Frase é o seguinte, ó. 1999, que foi o ano que eu nasci, foi um dia, quer dizer, foi um ano ótimo, excelente. Não sei se foi, mas é um exemplo, tá? Aqui a gente tem o which, que significa justamente o que, tá? Mas esse que está se referindo a uma coisa, né? No caso, ao ano, que isso aqui não é uma pessoa, então a gente usa o which, tá? 1999, que, nesse que vai ser o which, que foi o ano que eu nasci, foi um ótimo ano, tá bom? Então, assim, a lógica básica do who e do which vai ser sempre essa, tá? É a lógica básica dele sempre. E o that serve por dois, tá? Hoje em dia, no inglês moderno, você pode, tanto nessa primeira frase, no lugar do who, você pode escrever o that, por exemplo. Yasmin is a girl that send the tasks. Então, a Yasmin é a garota que, envia as atividades. Você percebe que dá a mesma coisa, tá? A mesma tradução. Essa é uma questão de inglês moderno e inglês antigo, certo? Então, aqui que a gente vai ter que escolher, tá? Essa questão é para que a gente possa escolher qual desses pronomes vão se encaixar melhor. Então, vamos lá. A questão fala assim, ó. Go and find the driver, tracinho, arrived here yesterday. A tradução é a seguinte, ó. Vá e encontre o motorista que chegou aqui ontem, tá? A gente deve preencher esse espacinho com esse que, tá? Vá e encontre o motorista que chegou aqui ontem. Dessas opções, entre that, which e who, pelo contexto, o que a gente deve escolher? O que vocês acham? Qual é o que vai preencher corretamente? Exato, pode ser? Pode ser, o that estaria correto. Só o problema é que não tem that nas opções. Então vamos dentro das opções. As opções estão perguntando assim, ó, he, who, whose, what e whom. Mas você está certo, Yasmin, viu? Você não errou não, você está certa. É porque não tem o that nas opções. Eu acho que eles tiraram porque ficava muito fácil. Porque o that pode substituir quase qualquer pronome relativo. Pronto, a boa, tá? O whose, eu vou lembrar aqui para vocês, ó, até colocar aqui embaixo. O whose a gente estudou, que o who significa que é um pronome praticamente abandonado do inglês, que raramente se usa, tá?
que significa cujo ou cuja. Por exemplo, colocar uma frase simples, como é que acontece? Ó, vou colocar assim, Isabelle, vou pegar tudo de exemplo, Isabelle. Isso aí, Letícia. Vou colocar aqui um exemplo só para a gente explicar o whose. Vou pegar aqui você de exemplo, Isabelle. Isabelle is a girl, vou pegar um exemplo parecido. Whose, vamos colocar assim, whose father, vou traduzir para você, whose father is a doctor, tá? É um exemplo, tá? E a Isabelle, a garota, cujo pai é um médico, tá? É um exemplo, tá? Esse whose, ou Isabelle, a gente sempre usa nesse sentido de quando esse elemento aqui, que é o pai, ele pertence a quem eu acabei de citar. Eu não estou citando você. Se o pai, que eu vou citar depois, é seu, a gente usa whose nesse sentido. Ó. Isabelle é a garota cujo pai é um doutor. Tá? Então, whose nesse sentido, ele não tem tradução de que, certo? A gente traduz como que somente o who, o which e o that, tá? É geralmente quem a gente traduz como que. Então, no caso, vai ficar o who mesmo, como a Letícia colocou, porque o who significa que a gente usa para se referir a pessoas. E no caso aqui na questão, eu estou me referindo ao motorista, né? Vá encontre um motorista que chegou ontem. No caso, que quem? O motorista, certo? Então a gente vai colocar who. Vou até colocar aqui embaixo o gabarito para você ir pegando, tá? Questão 4. Questão 4. A 1 é justamente a opção B. Opção B. Vamos lá, vamos para frente. Vamos para 2, lá na outra página. Diz assim, ó. He's the man, tracinho, sings very well. Tá bom? A tradução é a seguinte, ó. Ele é o homem que... A intenção é dizer o seguinte, ele é um homem que canta muito bem. Tá? De novo, a gente tem o que para escolher. Dentre essas opções, ó, a letra A, whom, letra B, how, nada a ver. Letra B, which, D, who, e a letra E, what. Qual dessas palavras vocês acham que se encaixaria melhor? Vou só repetindo, ó. Ele é um homem que canta muito bem. Esse que, eu vou até colocar, ó, esse que em inglês vai ser ou who, ou which, ou that. Só que aqui a gente não tem that nas opções, tá? A gente só tem esses aqui, ó. Então, vou até marcar aqui, ó. Vai ser um desses dois aqui, ó. Beleza, vamos lá, vamos interpretar. Who, ó, os dois significam a mesma coisa, Yasmin. Mesma coisa. A diferença é que who, ele se refere sempre a uma pessoa. Tipo, Yasmin é uma garota que envia as atividades. O que está se referindo a Yasmin, e a Yasmin é uma pessoa. O which, ele também ele significa que também, mas ele se refere a uma coisa que não é pessoa. No caso aqui, ó, o ano de 1999, que foi o ano que eu nasci, esse que está se referindo a um ano, tá? Então, a gente vai pegar esse conceito e colocar na frase. A frase está falando de um homem, tal. Tá? Ele é um homem que canta muito bem. Então, esse que está se referindo a um homem, tá? E o homem é uma pessoa, certo? Então, se é uma pessoa, a gente deve usar quem? A gente deve usar who, certo? Então, ficaria assim, ó. He's the man who sings very well. Ó, letra, no caso, letra D. Tudo bem, Yasmin? Entendeu, Yasmin? Quer mais exemplos? Ficou claro por que nesse caso é who? É só você prestar atenção, só você pegar a frase e você tentar observar de quem que eu estou falando na frase. Se for uma pessoa, é who. Se for uma coisa, é which. Entendeu? A diferença de who e which é essa. Pronto, acha que entendeu. E se achou aí... Yasmin, eu sei que eu acho que você falou assim, eu acho que entendi. Eu não senti firmeza. Qual é a sua dúvida, Yasmin? Você poderia falar assim, tipo assim, de boa, a gente só tem a gente aqui na sala. Tipo, qual a parte você não entendeu? Tipo, a tradução, a colocação na gramática. Existe algum ponto, tipo, específico? Olha, ô Letícia, seguinte, porque assim, eu acredito que sim, tá? A gente vai com certeza levar em conta as atividades que vocês, alguns mandaram, por exemplo, pelo WhatsApp, que mandaram as fotos e tudo mais. Ó, e esses registros, eles não ficam salvos, porque assim, é diferente do Google Sala de Aula, porque o Google Sala de Aula,
ele consegue ter tipo uma tabelinha de quem está entregando as atividades. Mas quem entregou por fora, a gente vai tentar fazer um apanhado de pessoas que entregaram fora do Google Sala de Aula para tentar justificar também. Então, sim, foi em novembro que foram dados vistos, eles vão levar em conta o fato de terem enviado fotos da atividade ou não? Sim, ô Letícia, tá? Mas o ideal é que você faça o quê? Que você leve o livro, tá bom? Você leve o livro para o colégio. Pronto, vamos lá. Tudo bem, ô Letícia? Deixa eu ver. Não, eu entendi. Tudo bem, Yasmin. Pronto, mas é só basta, assim, resumindo, leve o seu livro, tá? Só isso, leve o livro, que vai dar certo. Vamos para a próxima. Número 3 diz o seguinte, ó. That's the fireman's son suffered an accident this afternoon, tá? Essa aqui, eu vou te dar aqui, fica entre 3 opções, tá? Traduzindo quer dizer o seguinte, ó. Esse é o bombeiro, ó, tracinho, filho, sofreu um acidente essa tarde, tá? Se você aqui vai ser um pouquinho mais difícil, porque assim, a gente, como está se referindo a uma pessoa, no caso ao bombeiro, a gente aqui vai no impulso e vai colocar o who. Mas se você próprio pensar, é só você lembrar do cujo. Se tem alguém que está sendo citado que pertence a outra pessoa, no caso dá para perceber pela frase que o filho é do bombeiro. Então eu deveria dizer assim, ó, esse é o bombeiro cujo filho sofreu um acidente à tarde. Esse cujo, eu já expliquei para vocês, vai ter que ser esse whose aqui, ó. Bom, então essa aqui eu já vou até dando logo a resposta para vocês. Esse é o bombeiro cujo filho sofreu um acidente essa tarde. Certo? Vocês entenderam por que vai ser cujo nesse caso? Eu vou colocar a opção aqui, eu coloquei foi a palavra. Letra C, no caso. Vamos para a 4. A 4 fala assim, ó. The car, aí são vários, né? No caso aqui é um monte de espaços. Mas diz assim, ó. The car, tracinho, was a taxi, imploded. Aí, ponto. Próxima frase. Mr. Jack, tracinho, I like very much, is my teacher. Ok. Terceira frase. My brother, tracinho, phone you just heard, is a doctor. Tá? Traduzindo devagarinho, seria o seguinte, ó. A primeira frase é assim, ó. O carro, a intenção é dizer o seguinte, ó. O carro, que era um táxi, explodiu. Tá? Então aqui a gente vai usar a palavra que, tá? O carro que era um táxi explodiu. Então aqui a gente tem duas opções. Quais palavras em inglês significa que? A gente tem o that, que no caso não está nas opções. A gente tem o who e a gente tem o which. Pronto, vamos lá. Então a primeira você vai se decidindo. Qual que você acha que seria? O carro que foi um táxi explodiu. Qual desses ques aqui eu deveria usar? Qual deles eu poderia? Lembrando, estou me referindo a um táxi. E isso pode ser o that, a gente pode até anotando aqui, ó. É uma possibilidade, pode ser o that e pode ser o which também, pode ser os dois. Porque aqui eu estou me referindo a uma coisa, então uma coisa é certa. Não poderia ser o who, porque o who se dirige a pessoas, aqui eu estou falando de um carro, né? O carro é uma coisa. Mas vamos lá, então vamos guardar essa informação, vamos ver as outras. A segunda frase diz assim, ó, Mr. Jack, quer dizer, o senhor Jack, de quem eu gosto muito, a senhorita Jack, desculpa, tá? A senhorita Jack, que eu gosto muito, é minha professora, tá? A senhorita Jack, que eu gosto muito, é minha professora. E aí, qual que vocês acham que seria? Isso que eu lembro, eu expliquei um pouquinho a aula passada, umas coisas sobre isso, mas não tem problema, se precisar explicar de novo, a gente explica, tá? Who, sim, Letícia. Na prática, hoje, para o inglês moderno, o certo nesse caso seria who. O detalhe que eu expliquei na aula passada é que a gente tem um probleminha, tá? A gente tem um probleminha. Esse livro está cobrando algumas coisas de gramática um pouquinho, quer dizer, não é que estão erradas, mas é que elas não são tão utilizadas. E existia um pronome, vou até colocar aqui em cima, esse pronome aqui, ó, pronome whom, que era muito usado no inglês formal, que significa a mesma coisa de who. Tipo, exatamente a mesma coisa, tá bom? A diferença é que o who, isso na perspectiva da gramática mesmo, tá, Letícia? O who, geralmente, você usa quando você vai conjugar um verbo. Por exemplo, quem é você? Who are you? Uma pergunta.
Eu estou colocando who porque o who está conjugando o verbo are, que é o verbo ser. Eu jamais poderia escrever assim, ó. Whom are you? Então, para a gramática tradicional, o who você só deveria, entre aspas, utilizar se você fosse conjugar um verbo depois. E se você não fosse conjugar um verbo, você usaria o whom, que seria esse daqui. Em tese, essa era a diferença que existia antigamente. Hoje em dia, se usa who para tudo, tá? Então essa distinção, ela praticamente não existe mais. É who para tudo. O livro, ele tá sendo chato com a gente. Ele está cobrando justamente essa diferença entre who e whom. Se a gente prestar atenção, nessa frase, a palavra whom, ela não está conjugando nenhum verbo. Só a gente lê, ó. A senhorita Jack, que eu gosto muito. No caso, quem está conjugando o verbo gostar é o pronome eu, e não o pronome who, que é o pronome quem. Certo? Então, pelo fato de não estar conjugando nenhum verbo, a gente vai colocar o whom. Tá bom? Mas é só questão de gramática mesmo, gramática tradicional, tá? Então, nesse caso, seria o whom. Teria que ser o whom. A gente é forçado a marcar whom por causa disso. Pronto, então, no caso, teria que ser o whom. Certo, Letícia? Você entendeu? Você pegou a ideia por quê? Mas lembra, para o inglês moderno, é who para tudo. Não tem distinção. Você pode colocar sem medo que não tem problema, não. Vamos lá. Então, aqui a gente tem a primeira, que pode ser tanto that, ou pode ser which, tanto faz. A segunda é whom. Então, acho que a gente já tem uma alternativa que a gente pode marcar. E no caso vai ser a letra A, né? Que tem o which, exatamente, a letra A. O which whom nem precisa terminar. Mas só para a gente comentar, vamos colocar a última, né? Só para a gente comentar mesmo. A última frase fala assim, ó. Meu irmão, tracinho, telefone, você ouviu, é um doutor. A ideia da frase é o seguinte, ó. Meu irmão, cujo telefone você ouviu, é um doutor, é um médico, né? Então aqui o telefone ele pertence ao meu irmão aqui na frase. Se a gente tem essa relação de pertencimento, se um elemento pertence ao outro, a gente usa whose, tá? Whose que é igual a cujo ou cuja. Bom, por isso que a gente traduziria assim, ó, meu irmão, cujo telefone você ouviu é um médico, tá? Então, em tese vai ficar só isso aqui mesmo. Se letra A. Pronto, tudo certo, né? Deixa eu sair aqui da tela. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para comentar? Ou tá tudo tranquilo? Pronto, pessoal, vou tirar aqui da tela, então. Ó, eu tinha um ponto pra gente comentar. Professor, Oi, Isabelle. qual é a resposta da 4? Da 4 é a letra A, tá bom? Letra A. Pronto. Ó, o que eu tinha para comentar, tudo bem que tem poucas pessoas, mas a gente pode comentar isso aqui em sala, tá? Não vai ser nenhuma atividade, não quero que vocês escrevam nada. Eu quero só que a gente comente, tá bom? O tópico da página 71. Até colocar aqui para vocês, tá? Página 71. A gente tem um tópico chamado aspectos culturais. Inclusive, é um tópico muito interessante para a gente discutir sobre por que existem muitos problemas no Brasil de aprender inglês. Eu queria ouvir a opinião de vocês, tá bom? Quem está participando é a Yasmin, Isabelle, Letícia. Quero saber um pouquinho da opinião de vocês. Eu vou ler, vou introduzir e eu gostaria que vocês comentassem a opinião de vocês. Não tem certo nem errado, tá bom? Pessoal, esse tópico diz o seguinte, ó. Eu vou ler em inglês e vou traduzir para vocês. Ó. Fala assim, ó. The main reasons why there is still a blockage in the communication between the few English speakers in Brazil and English teaching. A gente poderia traduzir assim, ó. As principais razões do porquê ainda há um bloqueio, tá bom? Um bloqueio na comunicação entre os poucos falantes de inglês no Brasil e o ensino de língua inglesa. Então, aqui a gente vai discutir um problema que a gente tem no Brasil, que de fato é verdade, é verdadeiro, há muito tempo a gente tem isso, que é o problema com língua estrangeira. O Brasil, historicamente, ele não é muito aberto à língua estrangeira, isso é uma coisa que está mudando agora, né? O Brasil sempre foi muito nacionalista, aquela coisa toda, tá? E aqui o livro está linkando para a gente 6 tópicos, tá? De razões de que eles imaginam que é a razão pela qual existe um bloqueio no aprendizado de inglês aqui no Brasil, tá? E então é bem interessante você poder dar sua opinião, falar de algumas experiências suas, o que é que você acha, tá bom? Ó, o tópico número 1 fala assim, ó, lack of compulsory language teaching in the country. Ou seja, falta de obrigatoriedade do ensino
no país, tá? Isso aqui, vocês são livres para opinar sobre isso, mas eu vou começar, tá bom? Talvez vocês não lembram disso, vocês pegaram a época que o ensino de língua inglesa, ele já estava, mesmo no interior, todas as escolas já tinham pelo menos uma carga horária, mesmo que baixa, mas já tinham uma carga horária de inglês. É engraçado, eu nem sou tão velho assim, tá? Eu sou até bem novo, mas na minha época, quando eu estudava, eu só comecei a ter aula de inglês. A primeira vez que eu tive aula de inglês foi no 6º ano. Não existia inglês no Fundamental 1. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Vocês já viram alguma escola que não ofertava inglês, assim, de jeito nenhum, ou então só ofertava nas séries finais? No caso, isso aconteceu comigo, porque na época eu estudava. Sim, verdade, ó. Mas eu gostaria que você comentasse, pudesse falar um pouquinho sobre isso. No meu caso, assim, a minha vida, eu não estudei somente em escola pública, eu estudei nos dois, tá? Eu já estudei em escola pública e já estudei em escola particular. Na escola pública que eu estudava, vá bastante tempo, era na escola municipal. Então, assim, municipal é aquela, às vezes, assim, tem vários problemas, tá certo? E a gente não tinha inglês de jeito nenhum, porque não tinha professores. E não era obrigatório, sim, o ensino de inglês. Aí eu tive que mudar para a escola, no caso, eu fiquei, na verdade, do 5º e 6º ano, eu fiquei na escola pública, escola municipal. Aí do 7º ano em diante, eu já estava na escola particular. E tinha aula de inglês. Eu cheguei logo no 7º ano, sim, pegando inglês assim do nada, entendeu? Até que tive que fazer reforço para vocês terem uma ideia, né? Até parece que eu, como professor de inglês, sempre estudei inglês. Não era, tá? Justamente foi o que faltou no comecinho dos meus estudos, era justamente o inglês, por incrível que pareça. Aí, no caso, a gente teve que se virar para tentar acompanhar os alunos. Isso deu, no começo, um prejuízo muito grande, porque eu não conseguia acompanhar, eu tirava nota baixa, eu não me dava muito bem inglês. Só que, assim, eu me esforçava tanto, queria tanto acompanhar os meninos, que com o tempo, tipo, se tornou minha matéria favorita, e no ensino médio, as melhores notas de inglês era eu que tirava. Então, de fato, é a realidade, né? A escola que eu já estudei, eu não me lembro dela, isso não é em inglês. Pronto. Era GVT. No caso, era municipal, Yasmin? Igual a minha, porque a minha era municipal. Exato. Então, eu acho que realmente isso é um fator que às vezes dificulta o aprendizado de uma língua. Porque, pessoal, isso é científico, tá bom? Quando você vai aprender uma língua, você deveria começar desde criança. Enquanto mais cedo você começar a ter contato com a língua, mais fácil vai ser de você desenvolver um bom aprendizado nela. E é difícil, é complicado você, por exemplo, nunca viu nada na vida e vai ter que realmente pegar no meio de um Fundamental 2, por exemplo. Isso realmente, com certeza, são um dos fatores porque o inglês ele não é muito explorado aqui no Brasil, porque é uma coisa muito recente. A gente está vivendo essa popularidade do inglês é muito recente, cara. É uma coisa. Deixa eu ver a da Letícia. A Letícia comenta assim: de Baturité ou Letícia? Essa escola é em Baturité ou é de Araquaiaba mesmo? Porque Senec tinha vários. Eu lembro que tinha um Senec em Baturité. É daqui. Daí eu não conheço, não. Eu só conheço a de Baturité. Inclusive já fechou. Senec fechou também. E sim, você disse que a sua escola fechou, Yasmin. A minha também, tá? A escola municipal que eu comecei meus estudos, ela também fechou, tá? Então, é isso aí. Então, é um fator interessante. A gente tem aqui no livro, ele dá pra gente um segundo fator. Esse daqui, não, eu acho que ele não só se aplica a uma língua estrangeira, mas é uma coisa bem geral. Diz assim, ó. Lack of reading among Brazilians. Ou seja, a falta de leitura entre os brasileiros. E aí, pessoal, o que vocês acham sobre isso? De que forma vocês acham que a falta de leitura do povo brasileiro atrapalha no aprendizado de uma outra língua? Vocês têm uma opinião sobre isso? Para começar, que a maioria nem sabe ler, né? Então. Exato, a gente tem um problema. Eu tinha visto uma pesquisa, infelizmente eu não lembro das fontes de cabeça, mas dizia que o Brasil é um dos países que tem um público menos leitor do mundo. É inacreditável. Assim, o Brasil é um país que, beleza, você se alfabetiza, mas o analfabetismo que o brasileiro sofre não é o analfabetismo de não saber ler, é o de estudar mesmo. Até eu sei que não existe o analfabetismo de estudar, é uma analogia. É uma analogia que eu estou fazendo. Mas o povo é incrível, o povo não tem gosto pela leitura, é uma coisa incrível. E como você vai aprender uma nova língua se você não faz contato com ela? O povo às vezes não sabe nem o português. A gente tem problemas, por exemplo, de muitos alunos. Eu já trabalhei em outros colégios. No caso, ano passado fiz parte do liceu. Também eu já fui estagiário do liceu também. E, cara, tinha alunos de terceiro ano que não conseguiam, às vezes, desenvolver uma escrita simples. Alguns eram muito bons, tipo assim, excelentes,
mas até o português, a falta de leitura deixa um negócio difícil. Olha, a culpa, Yasmin, a culpa ela é muito... É até difícil você colocar uma culpa em alguém, na verdade, porque isso é um problema que vem no Brasil há muito tempo, desde quando o ensino público começou a perder financiamento. Não sei se vocês sabem disso, mas você pode perguntar aos pais de vocês, talvez aos avós, que antigamente os colégios públicos, eles eram as referências, tá? O pessoal que estudava em colégio público saía de lá doutor, saía advogado, saía médico. Por quê? Porque você tinha um financiamento muito bom nas escolas públicas. E essa degradação do ensino, ela aconteceu aos pouquinhos, ela não é de agora, tá? Isso é porque assim, a gente tende a olhar para o mundo que a gente viveu até agora, mas não, isso já faz bastante tempo. E vocês com certeza vão estudar isso. Isso você estuda um pouquinho, vocês vão estudar em geografia do ensino médio, então, por ali, pelo terceiro ano, segundo, terceiro ano. Que no caso existem razões políticas claras, projetos políticos para, digamos, deteriorar o ensino público. Então, quando digo assim, olha, o ensino público ele tem vários problemas, ele carece de financiamento. Não pense que é por acaso, é de propósito, tá bom? A ideia da redução do financiamento para a educação, ela é um projeto, tá? Ela não é uma coisa que aconteceu do nada, ela é planejada para que aconteça, para justamente que você force privatizações, você afaste justamente da educação pública e tire do Estado a obrigação de financiar, tá? Então, é complicado, é uma situação bem complexa, certo? Pronto, isso é uma coisa muito boa. Quando você começa a ler em uma língua, é incrível, você começa a absorver muito vocabulário. Então, assim, de fato, muita gente não consegue desenvolver uma boa leitura, uma boa escrita em inglês, porque não lê. É tão simples, é uma coisa tão clichê, mas se você não lê, você não vai aprender. Você pega, nem que seja uma letra de música que você já ouviu, releia aquela letra de música, releia uma citação que você viu, pesquisa a pronúncia, pede para alguém pronunciar para você e vá lendo, vá repetindo. Professor, Oi. o meu problema não é nem ler, porque eu consigo ler perfeitamente, mas eu não consigo pronunciar. O Eu teu não problema é a consigo pronúncia. falar. Pronto, a pronúncia é um problema, porque assim, para você desenvolver uma boa pronúncia, você tem que ouvir muito. E às vezes, quando você só lê, você não escuta muito, você só está pegando as palavras por escrito. Por isso que eu sempre recomendo, né? Se você for ver alguma coisa em inglês, coloque a legenda em inglês e assista com áudio e legenda em inglês, para que você faça a referência do som das palavras com a escrita delas. As duas coisas têm que andar lado a lado, senão uma vai ficar muito boa e a outra vai ficar para trás, tá? Então, as duas têm que andar juntos, os dois, no caso. Acho que assim, naquela época as coisas eram tão difíceis para os pobres que eles faziam o impossível. Realmente, hoje também mais alguns aspectos são diferentes. Ó, meme inglês, eu adoro ver memes em inglês, assim, aprendi muita coisa, assim. A gente se sente, né, multilingüe às vezes, né, você vê um meme que às vezes mistura línguas, tá? Espanhol com inglês, você fica se sentindo, você fica, nossa, sou a pessoa mais inteligente do mundo, né? Exato, poliglota, multilingüe. Isso aí, pessoal, deixa eu ver aqui a hora. 3 horas, tá bom? A gente pode, na próxima aula, a gente pode continuar com essa discussão, tá bom? A gente ainda tem outros pontos para fazer, tá certo? Foi bom, agradeço a vocês três, tá bom? Yasmin, Letícia e Maria Isabelle, tá? Pela participação, gostei muito. Se eu tivesse pelo menos uma pessoa aqui, se fosse só a Letícia, só a Yasmin ou só a Isabelle, eu tava aqui ainda, tá bom? Mas obrigado, tá, pessoal? Até a próxima. Até a próxima aula.